Meu querido Kertzmann, muito se falou ano passado das viagens internacionais do presidente Lula, né? Ele fez muitas relações públicas, teve gente que foi com ele que fez turismo, mas ele foi para fazer relações institucionais, relações públicas para o Brasil. E agora, já no meio para o final de fevereiro, já estão anunciando que essas viagens internacionais vão ser retomadas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai começar 2024 passeando pelo Egito e pela Etiópia, ou viajando pelo Egito e pela Etiópia. Lula já embarcou hoje para o Egito, país africano, é uma visita oficial, e interessante é que essa visita ocorre no ano que se comemora os 100 anos do estabelecimento, né, de relações diplomáticas entre Brasil e Egito. Antes disso, não havia. Normalmente, Kertzmann, para falar primeiro do Egito, depois de falar da Etiópia, se você quiser, você mistura os dois aí. Mas normalmente, historicamente, a balança comercial entre Brasil e Egito ela é positiva para o Brasil, ela é superavitária. Quer dizer, nós vendemos mais produtos para o Egito do que o Egito vende para o Brasil. O Egito compra, como todo mundo compra do Brasil, produtos commodities, produtos alimentícios. Depois eu falo um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. E o Brasil quer ampliar essas relações. Nos últimos anos tem havido um crescimento muito grande da venda de aeronaves do Brasil para o Egito. Você acha que esse tipo de viagem pode trazer, como missão oficial principalmente, pode trazer benefícios concretos para o comércio entre os dois países? Porque não haveria outro interesse que não fosse esse, né, Kertzmann, o relacionamento comercial. Ô, Luiz, sinceramente, a meu ver, não traz benefício nenhum. Você falou em balança comercial, é uma balança comercial muito pequena, estamos falando em mais ou menos 2,8 bilhões de dólares. Só para os nossos ouvintes, para os nossos teleweb, amigo ouvintes, terem uma ideia, com a Argentina, por exemplo, a gente tem 10 vezes isso, quase 30 bilhões de dólares. Então não é por questões comerciais. Ô Luiz, toda vez que o presidente Lula vai passear, eu fico me perguntando qual que é o proveito para o país. Se o proveito é institucional, se o proveito é comercial, porque no ano passado, por exemplo, ele fez 15 viagens internacionais. Ele passou 62 dias viajando pelo mundo e eu pergunto, de prático, o que ele trouxe para a gente? Nada. Porque as relações comerciais, elas não dependem dessas viagens. As relações comerciais, elas são frutos de escolhas, de políticas de médio e longo prazos. E o Brasil, nas últimas décadas, e principalmente nos últimos, 4, 8 anos, o Brasil deteriorou muito esse caminho. O governo Bolsonaro foi pródigo em explodir ou implodir várias pontes diplomáticas. Então eu não vejo qual que é o sentido, desde que o presidente Lula tivesse uma missão diferente, ele tivesse o que fazer no exterior. E o que é o que não acontece? Ô Luiz, toda vez que também fala em viagem à África, é impossível eu não me lembrar do que aconteceu no primeiro e segundo mandato do próprio presidente Lula com republiquetas, com ditaduras africanas, que o Brasil emprestou dinheiro e nunca viu a cor desses empréstimos voltarem. Então, vamos lembrar também um outro fato importantíssimo. Eram essas viagens lá atrás que o presidente Lula dizia estar vendendo o país e vendeu, ajudou a Odebrecht a entrar no continente africano e fazer toda aquela lambança que ela fez, não só lá na África, fez aqui na América do Sul e no Brasil também. Mas toda vez América Central também, né, Kertzmann? América Central também. Bastante. Então, assim, muita gente fala, com razão, tá? Eu tenho uma certa ou bastante má vontade com o presidente Lula, tenho bastante má vontade com o PT, mas eu não tiro essa má vontade da minha cabeça vazia, não. Eu tiro baseado em fatos históricos que acontecem. Então, de novo, viagem internacional que não traz retorno efetivo para o país, eu não acho que tem validade nenhuma. E viagem internacional para países que já se mostraram de alguma forma danosos ao Brasil, aí é que para mim não tem proveito algum. É uma coisa interessante, eu não tive tempo de dar uma pesquisada como eu gostaria, de qual a proporcionalidade, né, a ordem de proporção que tem essa balança, essa relação comercial do Brasil com o Egito, do Brasil com a Etiópia. Uma coisa que eu vi hoje buscando muito rapidamente, que o Egito exportou muito para o Brasil nos últimos anos, principalmente no ano passado, exportou fertilizantes, adubos e fertilizantes, que é importante, principalmente ficou mais importante com a guerra na Ucrânia, né, que o Brasil comprava muito esses produtos da Rússia e da própria Ucrânia e passou a teve uma redução na oferta.
Então, seria um parceiro importante nesse sentido. Mas um parceiro de 3 bilhões e meio de dólares de dinheiro circulando entre um e outro país. Parece muito dinheiro para a nossa realidade, mas para a realidade de uma balança comercial é pouca. E, especificamente no caso da Etiópia, para a gente não deixar a informação incompleta, 80% do que a gente exporta para eles são óleos combustíveis de petróleo, que também são commodities, né? Não são produtos manufaturados, são óleos. E o que o Brasil vê como oportunidade é levar para lá ou passar a exportar também para a Etiópia máquinas, equipamentos de transporte, produtos alimentícios. Só que a Etiópia está saindo de uma crise também, é um país que não tem dinheiro para investir, não tem dinheiro para comprar. Então o Brasil tem que fazer exatamente o que lá? Né? Vai promover o comércio? Beleza, promover as nossas commodities, ok. Mas promover para quê? A troco de quê se eles não têm como comprar, não tem como aumentar o volume de compras? O país está nitidamente focado nas compras prioritárias. Né? Eles não podem fazer, não podem trabalhar além disso, porque não tem dinheiro. O país vem de uma crise gigantesca, histórica e de décadas. Então, eu estou dizendo tudo isso para trazer algum contexto aqui econômico para a conversa, Kertzmann, mas também para concordar com você, que eu vejo pouca efetividade em visitas desse tipo. O Brasil deveria focar realmente em países que têm uma relação mais forte na balança comercial conosco e que também tiveram essa relação muito abalada por alguns desencontros aí, tanto desse governo, né, do primeiro ano, quanto no governo anterior, mas principalmente no governo anterior. Meu amigo, você ia completar alguma coisa? Fica à vontade. Sim, porque missões diplomáticas, elas têm dois propósitos. Um é o propósito diplomático, como o próprio nome diz, ou é um propósito comercial. E eu só vejo proveito, tanto na diplomacia quanto na área comercial, se forem para países, se forem missões para países que verdadeiramente importam, que fazem diferença. A gente teve um caso recente ano passado, né? O governo brasileiro, o governador Romeu Zema, fez uma missão à China extremamente exitosa sob o aspecto comercial. O próprio governo brasileiro teve recentemente nos Emirados Árabes. E aí sim você está falando de uma visita que pode trazer frutos comerciais. Diplomáticos menos, porque a gente está falando de uma ditadura, estamos falando de país que é aliado aos Estados Unidos, do qual o Brasil hoje, né, gosta de confrontar. Historicamente o PT gosta de confrontar os Estados Unidos. E esse é um outro ponto, tá, Luiz? O Brasil com essa história, o lulopetismo com essa história de sempre ser uma espécie de antagonista aos Estados Unidos, mas um antagonismo interno, porque no mundo inteiro ninguém está nem aí para o que o Brasil pensa, a gente sabe disso, mas essa imagem é muito mal vista por outros países. Então, para piorar, o Brasil, e o lulopetismo historicamente faz isso, ele faz viagens com cunho diplomático a países muito mal vistos, a ditadores, a ditaduras. O Lula teve ano passado com o Irã, por exemplo, que é uma ditadura, uma carnificina, assassina gente. Teve na Venezuela, mais uma vez chamando o Maduro de amigo, de irmão. Então, assim, essas viagens, a meu ver, vou repetir, não trazem proveito algum e gastam um dinheiro danado nosso. O Itamaraty, inclusive, disse que a viagem tem caráter eminentemente político, né? O Lula foi convidado a visitar o Egito pelo presidente egípcio e, apesar de ter essa questão do reforço das relações comerciais, também tem um caráter eminentemente político. Gente, eu falei aqui sobre as relações abaladas com países que são realmente importantes, porque a gente sabe das críticas que foram feitas e da conversa fiada que aconteceu dentro do governo federal, ainda na era Bolsonaro, em relação à China, e o prejuízo que isso podia ter trazido para o Brasil. Em relação ao Egito, nós estamos falando de uma balança de 3 bilhões e meio de dólares, mas o Brasil vende para a China quase 45 bilhões de dólares por ano. É mais do que 10 vezes, são 12 vezes o volume que vende para o Egito. Então, obviamente, a China tem um papel muito mais importante na relação comercial com o Brasil do que outros países que compram menos. Né? O Brasil precisa vender para esses países. A nossa balança em relação à China, o Kertzmann, ela é favorável em quase 20 bilhões de dólares, poderia ser muito mais se o Brasil exportasse menos bugiganga da China, se o Brasil fechasse um pouquinho as portas para as bugigangas da China, que hoje permite que entrem aqui livremente. Agora começaram a cobrar algum imposto disso, mas a indústria brasileira reclama demais da falta de equilíbrio nessa permissividade que o Brasil tem em relação aos produtos da China, né? Principalmente a indústria do aço. A gente teve um pronunciamento recente muito forte do CEO da Gerdau, justamente nesse sentido.
mostrando o prejuízo que as importações de aço, que são subsidiadas pelo governo chinês aos produtores locais lá, o prejuízo que isso causa nas empresas nacionais, como a Gerdau, por exemplo, que fazem investimentos monstruosos em plantas locais aqui no Brasil, mas por causa dessa competitividade, por essa concorrência predatória da China, essas unidades ficam ou obsoletas aqui no Brasil, ou acabam tendo que fechar, ou pior ainda, tendo que mandar muita gente embora e causando demissões. Esse aí é um ponto fundamental que é impossível, pelo menos em curto prazo, de resolver, viu, Luiz? Porque o Brasil depende muito, como você mesmo falou, das exportações para a China. E a gente sabe que aquela turma não é fácil para negociar, não. Então, se você quiser fechar a torneira de um lado, eles fecham do outro. E se fecha uma torneira de lá, a gente impacta em todo o tipo de segmento. A gente impacta em commodities agropecuárias, a gente impacta em commodities minerais, a gente impacta em commodities agrícolas, né? Eu falei da agropecuárias, mas é muito importante a exportação de carne, também a exportação de soja, de milho. Ou seja, se a China resolver endurecer com o Brasil, o prejudicado somos nós. A gente falam que é pegação no pé à toa aí dos dois presidentes, aliás, né? Mas não é à toa, não, gente. Tem um sentido, a gente tem que discutir isso. Não pode comprar só o que eles falam como sendo verdade absoluta, não.